Como pautar o conteúdo com base na identificação? Uma das formas é você usar os próprios adesivos de interação, né, os stickers de interação, as figurinhas, para entender melhor o seu público. Você já fez o mapa da empatia, já conversou com a turma toda, mas você ainda pode usar de forma estratégica o enquete, um termômetro, um teste, uma pergunta, para que as pessoas respondam e você possa entender essas dores e criar conteúdo imediatamente em cima disso, fazendo com que todo mundo que respondeu se identifique depois na resposta. Eu vou dar exemplo. O que significa que o conteúdo que você vai fazer, ele vai ser pautado nas próprias mídias sociais. E não é você, como marca, gerando um conteúdo top-down. É sim a marca se inspirando nas mídias sociais. É totalmente diferente. Não é você achando aquilo que é legal para as pessoas. É você realmente fazendo com que as pessoas participem ativamente da construção de conteúdo. E isso é um princípio de comunidade. Eu vou dar um exemplo da própria MLabs aqui. Olha só. Foi lá e fizemos um Stories. Ficou sabendo que o Instagram começou a mostrar novas métricas para Reels e Lives? 39% falou sim, 61% não sabia, falou oi. Segundo Stories da sequência. E quanto você entende sobre métricas de redes sociais? E aí, cara, ficou mais ou menos no meio caminho aqui. E aí vem o terceiro, métricas de marketing. O que são e quais você deve acompanhar para medir os seus esforços? E aí vem a Bárbara aqui falando sobre essa novidade das métricas de lives e reels, fazendo com fundo verde, compartilhando reels, porque a gente colocou no feed os detalhes. Então veja, a gente vai lá e faz uma enquete, um termômetro, pegamos a dor das pessoas que é não entender sobre métricas, imediatamente a gente já corresponde com o conteúdo, dando para elas já um guia definitivo aqui de métricas de marketing, etc. E também mostrando a novidade da pergunta central, que é as novidades do Reels e Lives. Então, veja, é uma forma de a gente conseguir estruturar e pautar a partir das próprias mídias sociais e não aquilo que a gente acha que é legal, tá bom? E assim a gente consegue aumentar a interação nos stories, o que aumenta o alcance dos stories. Esse tipo de sinal é muito positivo para o algoritmo. Outra forma de você gerar conteúdo baseado em identificação é usando etnografia. Etnografia é uma disciplina da antropologia para você estudar comportamentos, códigos comportamentais de povos, raças, religiões e etc. E aí temos a netnografia, que é etnografia no ambiente digital. É netnografia. Eu já tive aula de netnografia no meu MBA, já fiz trabalhos de netnografia, inclusive para a própria marca de adoçante que eu estou falando aqui, estou dando de exemplo, que foi a Gold Adoçantes. A gente fez esse trabalho de netnografia com uma especialista da USP. E a gente fez esse trabalho porque a netnografia é a etnografia, que é essa especialidade de antropologia que é baseada em observação, despido de qualquer preconceito, de tudo, é mais observação, mas a pessoa, ela fica dentro de grupos dentro de Facebook, grupos dentro de WhatsApp, tudo, se passando como uma daquelas pessoas, observando o comportamento delas, o que elas falam, quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os desejos dessas pessoas, em fóruns, em blogs, em grupos, etc. Fica ali, observando. E a partir dessa observação, ela consegue colocar no relatório quais são os comportamentos, códigos. Códigos significam aquilo que não está explícito, que está implícito no comportamento das pessoas, naquela cultura desenvolvida naquele grupo. Tá? E esse é um trabalho que é muito profundo. A gente descobriu muita coisa das personas e as formas como... Porque assim, quando a gente fala de diabéticos, quando a gente fala de pessoas em dieta, que são obesos, etc., é difícil de você fazer uma entrevista assim tão aberta. Então, quando você consegue entrar num grupo desse, fica mais fácil ver a verdade, como realmente elas são, o que elas pensam e sentem, do que fazer uma pergunta enviesada. Faz sentido? Então a etnografia e a netnografia ajuda muito nisso. É para quem quer ir mais no nível profundo de entendimento do seu público para a criação de conteúdo. O terceiro ponto aqui, para a gente encerrar a identificação, para a criação de conteúdo de identificação, é o social listening. Social listening significa você usar ferramentas de monitoramento de mídias sociais
para analisar a partir de termos, palavras-chave, o que as pessoas estão falando, o que está implícito naquilo. E aí você vai classificar o sentimento daquilo que elas estão falando, se é neutro, positivo ou negativo, e vai criar correlações entre o que elas estão falando com o seu negócio, com o seu produto, com seus concorrentes, com o seu mercado. Hoje a MLabs usa aqui a VTracker. Tá aqui, eu deixei o linkzinho, VTracker, e eles têm uma ferramenta excelente que vai criar, inclusive, os grafos, né? Vai criar nuvem de tags e tudo mais. Esse aqui é um exemplo de um trabalho que a gente fez para Bolinho Ana Maria. Tá? Bolinho Ana Maria, na época da agência, quando eu trabalhei na frente do planejamento dessa marca, a gente fez esse trabalho para Bolinho Ana Maria. Olha só que interessante, isso aqui é um grafo social. Para quem não sabe o que é isso aqui é um grafo social, são as correlações. Isso aqui são os nós, né, e tudo mais. Então você vê Bolinha Ana Maria, isso aqui foram menções a Bolinha Ana Maria e tudo que tem correlacionado a essas menções, porque vai fazendo as correlações dentro da rede social. Então tem parabéns, tem pai, tem Enem, tem baunilha, recheio, veja só. Isso aqui prova, isso aqui tudo pra gente, o que fez com que a gente fizesse? A gente entendeu que existe uma correlação muito direta entre estudar e consumir Bolinha Ana Maria, principalmente a galera pré-universitária que está ali no cursinho. E a gente começou então a criar conteúdo ajudando essa galera a falar de estudos, dicas de como estudar, memorizar melhor e tudo mais. Então olha só o quanto que esse tipo de social listening pode fazer com que você crie conteúdos mais relevantes, atraindo pessoas certas. Então, com base em consumidores reais, a gente fez um monitoramento de mídias sociais para ver o que são as outras coisas que essas pessoas estão falando e fazendo nas mídias sociais. Quais são as outras marcas que elas estão se correlacionando. E a gente, então, criou muito conteúdo de valor baseado nisso. Esse lance do parabéns, a gente descobriu com essa correlação que muita gente no trabalho usa o bolinho Ana Maria como bolinho para cantar parabéns. Vai lá e coloca uma vela em cima do bolinho Ana Maria e canta parabéns. Até mesmo em festa infantil, tem muita gente que usa o bolinho Ana Maria como parte da decoração. E a gente começou então a criar blogs, a gente começou a criar conteúdos para ensinar como criar uma decoração com bolinho Ana Maria, como fazer um aniversário instantâneo, como parabenizar alguém no escritório. A gente foi criando esses conteúdos de identificação. Faz sentido? Isso deu muito certo, isso é muito legal. Faz com que todo mundo se sinta representado e gera muito engajamento.